Deus tem nos dado o privilégio de participar do que Deus tem feito lá em Núbia Paulista, no Lar Batista de Crianças, talvez há 20 anos, e sempre nós temos tido o privilégio de receber o pastor Hermano conosco. Ele vai falar um pouquinho mais sobre o Lar Batista de Crianças. Nós vamos ter o nosso tempo das 9 às 9h45, intervalo, depois teremos a divisão normal das nossas classes da Escola Bíblica Dominical. O pastor Hermano está aqui, por conta da nossa campanha de missões estaduais. Nós já recebemos a Cristolândia, já recebemos Casa Colher, e agora vamos receber também o Lar Batista de Crianças. Antes de passar a palavra para o pastor Hermano, nós gostaríamos de orar ao Senhor, pedindo para que Ele use a vida do pastor Hermano e também fale ao nosso coração, fale ao seu coração, você também que nos acompanha pela internet. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado porque podemos começar juntos a semana, e obrigado porque nessa manhã vamos ser desafiados, edificados pela Tua Palavra e também por ouvir aquilo que o Senhor está fazendo ali no Lar Batista de Crianças. Que o Senhor fale ao nosso coração e que nós, como igreja, possamos estar cada vez mais envolvidos com projetos que o Senhor tem utilizado para alcançar pessoas, como é o caso do Lar Batista de Crianças. Usa a vida então do pastor Hermano e assim nós oramos. No nome de Jesus. Amém. Pastor Hermano, uma alegria, um privilégio poder receber o irmão mais uma vez. Que Deus o abençoe. Obrigado, pastor Júnior. Não sei se eu falo Euclêmio ou Júnior, qual que é o melhor? Júnior. Ok. Euclêmio é bom, né? E 2 é uma bênção. Bom dia, irmãos. Um prazer muito grande, um privilégio da parte do Senhor é estar diante dos irmãos, diante dessa igreja maravilhosa. E essa igreja, e a igreja nossa, não é só hoje nós que estamos aqui. Essa igreja tem história, né? Tem vidas. Essa igreja tem uma atuação tremenda na obra do Senhor. Vocês estão de parabéns. Podemos celebrar a Deus pela sua igreja, pela nossa igreja batista, né? Aqui em Bebedouro, e eu estou aqui para agradecer todas as ações dos irmãos, não só desse momento, não só desse mês que vem, e sempre entra recursos, ajuda, mas de todo o tempo que os irmãos têm nos ajudado. Louvo ao Senhor pelo pastor que os irmãos têm. Isso não é para ficar bajulando nem nada disso, mas celebrar a obra do Senhor através dos servos dele, porque também, igrejas, se o pastor não abraçar a causa, fica por isso mesmo, né? Nós temos igrejas que contribuem, irmãos, pessoas que contribuem, entidades que nos ajudam, Deus mobiliza, faz um monte de coisa diferente que a gente jamais imagina, para fazer que a obra do Senhor permaneça executando e trabalhando, fazendo a sua obra, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, irmãos. A 300 e poucos quilômetros não nos separa, o amor de Deus não nos separa, mas nos une. Eu gostaria de agradecer a Deus, então, por isso, pelo dia tão maravilhoso que o Senhor nos está dando. Falo sempre para as crianças que a vida é o milagre de Deus. A palavra do Senhor diz: Jesus é a vida, nele está a vida, e ele é a luz dos homens. Ele ilumina nossas vidas tão feias, tão tristes muitas vezes, e torna tão boa a nossa vida. Ele nos sustenta. Sei da luta que as igrejas passam, os irmãos passam, o mundo está passando. Nós temos, por isso a palavra de Deus também diz que nós vivemos, lutamos, mas tem outros também que estão lutando. Nós compartilhamos das mesmas necessidades, mas temos um Deus que nos ama. Bom dia para vocês. Que Deus abençoe ricamente esse dia, porque esse é dia do Senhor. É para louvor da sua glória. Tudo que fazemos, quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa, fazei. Agora eu quero a glória de Deus. Fazei para a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos. Vamos orar. Querido Deus, nós festejamos o teu nome. Um Deus tão grande, que sabe até o nome, o número das estrelas e tudo que existe está sob as tuas mãos. Muito obrigado a Deus, porque nós estamos recebendo das tuas mãos um dia de alegria, de bênção, de tantas coisas que o Senhor nos dá, tantas necessidades que o Senhor, todas elas o Senhor supre. Mas nós louvamos por termos o Senhor ao nosso lado. Se temos o Senhor conosco, nós seremos vitoriosos. Porque Jesus, porque Deus nos ama. Porque o Espírito Santo nos consola. Geme com um gemido inexprimíveis para nos ajudar, para nos encorajar a amar, a ver a glória de Deus. Abençoa a vida desses irmãos. Abençoa a vida dessa igreja. Abençoe os membros, aqueles que são fortes, trabalhando, dedicando, encorajado, animado. Mas anima aquele que está desanimado, aquele que está afastado, aquele que poderia vir celebrar o teu nome em culto, mas alguma coisa não o fortaleceu para estar aqui conosco. Mas o Senhor visita eles também. Visita todas as igrejas onde o teu nome é glorificado. Porque nós reservamos um dia, Senhor, para pensar no teu reino, para trabalhar no teu reino, para descansar, nos equiparmos, nos reerguermos, nos refortalecermos para servir ao Senhor. E hoje nós estamos aqui, Senhor, diante dessa igreja, diante da igreja do Senhor, comprada com o precioso sangue de Jesus, para agradecer todas as atitudes, toda a bondade, toda a cooperação que temos recebido e tem atingido diretamente a vida das nossas crianças. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia? Vamos começar falando que Lar Batista é um ministério, irmão, não é uma entidade apenas. É um desafio de Deus, a obra do Senhor. Sendo que os dons, um dos dons é beneficência, que nós temos que praticar. Uma das palavras de desafio é Tiago, capítulo 1, que a nossa religião ela é vã se a gente não ajuda, não sustenta, não faz da nossa vida um instrumento para a glória de Deus. Meu irmão, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, alguns versículos para nos inspirar nessa manhã. Eu já vou ler para ganhar um pouquinho de tempo. Atos dos Apóstolos 16, 9 até o 15, uma parte do 15. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou a um varão chamado da Macedônia. Ele rogou dizendo: passa a Macedônia, nos ajuda. E logo depois dessa visão, Paulo não teve dúvida que era a visão de Deus. Procurou partir para a Macedônia na direção que Deus tem indicado, concluindo que o Senhor o chamava para essa obra, esse desafio, para lhes anunciar o Evangelho. E navegando entre Troades, se esforçou fazendo a sua parte, lutando e confiando na obra do Senhor. Fomos correndo em caminho direto para Samária e no dia seguinte para Nápoles. Dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade, avaliando o que Deus queria, perguntando o que Deus tinha para eles. E nos dias de sábado, saímos fora das portas. É alguma coisa que Deus está falando com a gente tem que procurar saber o que é. E ele foi buscar isso. Para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. Assentando-os, falamos a umas mulheres que ali se ajuntaram.
E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, e ouvia o Senhor e abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa. Então, a obra do Senhor começou a ação. Meus queridos irmãos, eu estou no Lar Batista, vou aqui agora completar 20 anos em janeiro de serviço naquele ministério. E mais alguns anos que eu servi, uns 2 anos e meio, como capelão. Então, tem mais de 20 anos de Lar Batista, né? Fora antes, como pastor, pastoreava a região ali, a cidade de Flórida Paulista e Pacaembu, e outras igrejas também. A gente sempre pastoreava uma igreja. E eu vim para essa região pastorear, para reedificar a igreja. E para servir a Deus naquilo que Deus tinha me chamado, me vocacionado. E eu sou pastor. E pastor pensa muito em púlpito, né? Eu sou um pastor visitador nas visitas, essas coisas, esse dom, essa forma que eu tenho do meu trabalho. E aí, eu tinha deixado claro a minha família lá em Campinas, minha família toda são de Campinas. Uma família assim bem unida, bem junto, é uma festa constante, né? Eu casei, já tinha a panela com 7 litros, porque a família é grande, né? Então a festa era sempre grande. Agora imagine, irmãos, Deus chama a gente para uma cidade que você não conhece, não sabe de onde é, nunca ouviu falar, né? Só um sussurro de alguns colegas que falavam que no ministério ali e dali, através dessas conversas, que Deus nos chamou. Aí eu fui trabalhar para reorganizar a igreja. Né? A Alta Paulista, a nossa cidade, nossa região, era uma região rica em café. Tanto é que tem uma cidade chamada Ouro Verde, né? Mas com o problema do café, né, irmã? Né? Da minha região, essa menina aí, né? Ok, é de Tupa. Ok, aí, queridos irmãos, com o problema do café aqui nas décadas de 50, e os irmãos mais antigos sabem disso, né? A força da nossa região era café. Com o êxodo, teve um êxodo, porque o café acabou, acabou, e aí o que acontece? As igrejas ficaram vazias, ficaram para fechar. E Flórida Paulista foi uma cidade que sofreu muito. Era uma igreja, e ficou uma família só, constituída umas 3 pessoas, e ficou anos aquela família vindo na igreja, orava, lia a Bíblia, sem pastor, sem nada, sem direção, mas mantinha o trabalho ativo. Até que a igreja da Mantina se interessou em reorganizar, já nem mais, nem ponto de pregação, é um ponto de pregação, né? Sem líder, na verdade. E assim foi, queridos irmãos. O desafio meu era vir para reorganizar a igreja de Flórida e trabalhar com outras igrejas pequenas também. E aí foi acontecendo, Deus abençoou, né? Foi em 95, 96, a gente já reorganizou, né? Mas eu quero falar uma coisa assim, que tem alguma coisa a ver com as igrejas, né? A gente vê os bancos da igreja vazia, às vezes a gente fala assim, a igreja está desanimada, meu irmão. Mas era sempre assim. Você trabalhava e para ganhar uma pessoa, eu tinha que entrar dentro da casa da pessoa mesmo. Porque se você visitasse a pessoa visitasse a igreja, se interessava pela igreja, logo outras religiões iam e levavam. Estava acostumado a fazer isso, né? Então, mas eu consegui, pela graça de Deus, com um trabalho pessoal, até nas casas, evangelizando, Deus foi abençoando ricamente, né? E aí, reorganizamos e a pergunta era sempre assim, quantos membros tem a sua igreja? Era em torno de 10, 12 na época, 36 cresceu. Passava algum pouco de tempo, quantos membros tem a igreja? 34, e aí? Irmãos, com que entusiasmo a gente trabalha na obra do Senhor? O entusiasmo vem de Deus, né? Como o texto que nós vimos. A consciência de uma vocação, né? Deus me chamou para
para algo. Eu não sei como, mas ele nos chamou. Paulo, o apóstolo, ele estava envolvido na obra do Senhor. Ele estava querendo, estava bem alta, bem animado, queria fazer outra viagem. No capítulo 15, versículo 40, fala sobre isso, que ele se preparou com a Timóteo, com Silas, e fazer a obra, mas aí Deus mudou toda a história dele com essa visão. Passa a Macedônia e nos ajuda. Então, quando nós temos a consciência de chamada, irmãos, quando nós temos consciência de missões, não importa as dificuldades, o problema que parece. Isso aí a gente tira de letra porque nós somos conscientes, a nossa consciência é que Deus nos deu para fazer alguma coisa. Deus tem um projeto na nossa vida. E a gente passa a nossa vida, a trajetória da nossa vida, o que é? Para qual a finalidade da minha vida? A finalidade é um projeto de Deus que você tem que concluir. Deus tem algo para você ser, fazer, ser a sua testemunha, tanto, né? Jerusalém, como toda a terra, todos os lugares, você é uma testemunha, você é uma esperança de um mundo de trevas. Por isso Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E nós temos que fazer alguma coisa. E nós temos que firmar na luta. Eu sei da história, por exemplo, da igreja aqui. Vou ver se eu concentro para não esquecer que eu estou voltando. Mas eu conheço vários pastores dessa igreja. Eu conheço várias pessoas que são dessa igreja. Então, onde estão os membros? Ele está aqui? Não está aqui no banco, né? Não, porque nossa igreja não é encher o banco, mas é fazer a obra do Senhor. E tenha certeza, os irmãos, tem que ter a certeza de que todos esses bancos estão vazios, você trabalhou e enviou, né? E a minha inspiração no ministério é essa. O Senhor mandou, a igreja não está, parece que cresce sim. A igreja, pessoas se convertiam ao Senhor, mas está lá um em Marília, está outro lá, está outro ali, né? Então essa é nosso papel, irmãos. Essa visão hoje de que a igreja tem que estar cheia, lotada, tem que ter espaço, tem que aumentar. Não é uma visão multiplicadora. A visão multiplicadora não é nem fazer a igreja muito grande, não. É fazer a igreja forte para servir ao Senhor. Então eu tinha essa consciência de ministério. Para mim começar a trabalhar lá, irmãos, foi assim, eu cheguei, você é um cara estranho, um cara esquisito, né? Pastor ainda, né? Todo mundo ficou olhando para ver se era uma cidade pequena, que tipo de pastor, né? Nunca vi um pastor batista lá. Estava vendo agora, o que eu vou fazer? Onde eu vou começar, meu Deus? Eu não conheço ninguém, a não ser alguns membros, né? Mas os membros a gente está iniciando, a gente não tem a intimidade, afinidade, nós não temos aquela relação que eu tenho que fazer, ver o que Deus está buscando, o que Deus quer que eu seja, que eu faça, onde que eu vou, né? Eu fiquei sabendo de um rapaz que tinha sofrido um acidente e veio era um caminhão de madeira, e a madeira foi lá e arrancou a cabeça do rapaz, 27 anos. Eu fiquei sabendo, ó, morreu um rapaz, tal, esses dramas da vida, né? O que é que eu vou fazer? Fui lá, né? Fui lá no velório, era até na casa da família, né? Que lá na nossa cidade tem esse costume de fazer o velório na casa, muitas vezes, né? E eu fui lá, falei, bom, vou ficar aqui, vou ver quem está chorando mais. Aquele que chorar mais é a família. E eu vou me aproximar dele para ser alguma coisa na vida deles. É essa a nossa visão que Deus dá. E o apóstolo Paulo, ele tinha isso. Ele estava trabalhando, estava com um compromisso, tinha muita coisa para fazer, mas Deus falou, eu tenho uma coisa mais específica, mais objetiva na sua vida para fazer. Porque ele teve uma visão, e a visão é que alguém estava clamando, por favor, me ajude, eu estou perdido, eu estou sem esperança, eu sou triste, eu estou desanimado, eu vou morrer, eu preciso da esperança, eu preciso de ver alguma coisa, algo de Deus tem que acontecer na minha vida, eu estou desesperado, eu preciso de ouvir de Deus. E aí Paulo, essa visão, esse sentimento de fazer a obra do Senhor, o levou à Macedônia, levou aos gentios, a buscar uma outra visão que Deus tinha dado. Meus irmãos, nós precisamos pensar no propósito. E aí onde entra o Lar Batista? Ele só fala de igreja, fala de chamada, e agora, o Lar Batista. Só dizer para os irmãos que o Lar Batista é o ministério que Deus deu para mim, e quando pastor, púlpito, sentar, conversar numa boa, como o pastor Cleber, né? Tudo tranquilo, né?
Aí Deus dá uns desafios. Ó, agora você tem que deixar a sua igreja, seu trabalho, seu projeto, e iniciar um outro projeto. Lar Batista de Criança. Em Núbia Paulista. Meu irmão, o bicho estava pegando. A molecada de 16, 17, 18 até 19 anos. 40 e cacetada de moleque. Tudo terrível. Levava um pedaço de pau na escola. Todo mundo tinha medo do moleque do lar. O lar, lugar horrível. Um lugar bonito se transformou num lugar horrível, sujo, tudo mais. As roupas, o molecada onde ia, jogava roupa para lá. Lá no campo tinha roupa até nova, enterrada. Porque onde ele ia, não tinha um colchão, só tinha umas espumas com um monte de xixi fedido. Aqueles mais fortes ia pegando aquele que menos fedido estava, né? Então, Deus me chama para uma obra tão desafiadora, irmãos. Uma desafiadora. Ninguém queria assumir o Lar Batista. O diretor ficava 2 anos, chegou um de 6 meses, conseguiu ficar 6 meses. Meu Deus, como que eu vou enfrentar essas feras, né? Aí Deus, eu tenho que deixar de ser pastor agora, bonitinho, gravatinha, né? Eu gostava da gravatinha, claro, a gente quer ser um pouquinho melhor, né, para diante de Deus, preparar a mensagem, pregar, visitar, e agora você vai ter que dar ordem para a molecada, dar bronca, ensinar, educar, reeducar crianças já com essa idade. Então, foi essa visão que Deus me deu, irmãos, e é por isso que eu estou aqui para te agradecer, porque o Lar Batista, a primeira coisa que Deus falou comigo, eu não sabia disso, né? Agora que eu sei que ele falou, ele estava falando, né? Claro. Eu reuni todos os meninos e falei, o Lar Batista de Núbia morreu. Não existe mais, Lar Batista morreu a partir de hoje, né? E vai nascer um novo lar, vai fazendo isso, e fui dando algumas coisas legais que ia acontecer. Nem lembro o que eu falei, né, irmãos? Depois, funcionários também. Olha, funcionário Lar Batista morreu, reuni todo, essa turminha aí. Um com os funcionários, uma outra reunião com os meninos. Falei a mesma coisa. E hoje, irmão, o Lar Batista de Criança é transformado, inovado. Por quê? Porque eu fiz, porque eu trabalhei, porque eu sou forte, porque eu sou corajoso, sou bom, não tem capacidade nenhuma, não tem coragem nenhuma. Os meninos invadiam a casa das casas dos diretores, os meninos quebravam tudo, você arrumava um armário e pá! Não tinha uma árvore, não tinha uma flor bonita no jardim, não tinha. Mas quando Deus chama a gente, irmãos, é melhor obedecer. Quando Deus dá algo para a gente fazer, é melhor fazer. Tudo isso estou falando para os irmãos que Lar Batista não é apenas um orfanato. E os lares batistas não são apenas um orfanato. É uma obra de desafio, de viver na dependência de Deus, sem nenhum recurso. Entrava o quê? Entrava 20%, 10%, 30%, não chegava a uns 15%, 20%. Não tinha uma igreja que ajudava. Aí Deus foi lá e chamou o pastor Euclêmio, olha lá, ajuda aquele cara lá. Não sei se é memória, alguma coisa, talvez é verdade ou não é, não sei. Deu a impressão na minha mente aqui que o pastor Euclêmio ligou para mim. Pastor, eu sou pastor da igreja de Bebedouro. Eu estou dando uma oferta para vocês. Está chegando no Lar Batista de Núbia? Falei, não está chegando, pastor. Dá conta para mim. E assim começou a nossa história com essa relação com a igreja. Né? Nós temos recebido a ajuda da igreja com todo amor. Então, meus irmãos, vocês fazem parte. Fui eu que fiz? Os irmãos. Esses bancos aqui, alguns vazios, os irmãos também ajudaram. E continuam ajudando em outro lugar. O que é mais importante é que você seja instrumento. E falar um pouquinho mais de pessoalmente, irmão. Nós estamos vivendo num mundo de crise. Eu estou passando por muita luta. Vocês também, tenho certeza disso. Quem não tem problema aqui, não tem luta? Levanta a mão. Ué, todo mundo está com problema? Ué, será que Deus deixou a gente? Não, Deus disse, eis que estou convosco todos os dias, né? E ele disse ainda mais, que teriam os problemas e aflições. E ele disse mais ainda, que por multiplicar a iniquidade, o amor esfriará. E a gente vê alguns caindo, né, por pouca coisa,
com um problema, porque o pastor Cleme Júnior não deu importância, não olhou para ele, não veio mais naquela igreja, né? Ah, porque é aquele cargo que eu esperava e que o irmão pegou, eu sou capaz, eu tenho capacidade de me escolher, não me escolheram. Ah, vou embora para outra igreja. Essa mentalidade quem faz isso, irmãos, é derrotado. Porque nós estamos aqui para cumprir cargos e funções, nem ficar, nós temos aqui para testemunhar de Jesus, de fazer o que Deus quer. Para mim, Deus falou para mim, deixa o seu ministério, pastorado, que eu gosto, quero voltar, inclusive, viu, pastor? Já estou chegando mais de 60 anos, meu irmão, as pernas já começam a ficar meia bamba, né, pastor? As coisas já não funcionam muito bem. E a gente tem que pegar firme, graças a Deus não tem que pegar tão quanto antes, né? Mas a cacunda começa a doer, as doações, as viagens e tudo mais. Claro, a gente pensa em outra etapa para a nossa vida. Mas a história está contada. As vidas têm sido atuadas na ação de Deus na vida das pessoas. E o que via no lar, né? Não é o ajuntamento das crianças, mas o trabalho do dever cumprido. Você fez recentemente, por exemplo, recebemos uma menina, 14 anos, não, 13 anos, já abortou, irmãos. E eu já estou com 3 meninas com essa mesma história. Aliás, estou com 2 meninas, com ela, com 14 anos, e uma criança, com um bebezinho, não sabendo da vida dela. Quem que vai dar a solução? Quem que vai ajudar? Nós estamos aqui para ajudar, para fazer a obra das missões que os irmãos fazem, junta de missões estaduais, junta de missões mundiais, que nós, como batistas, nós podemos nos orgulhar no sentido, irmãos, que a gente não está preocupado em ajuntamento, mas a gente está preocupado, sim, ocupado em participar, em contribuir, em orar, em fazer parte da obra de Deus. Então, você está nesse momento, por exemplo, lá no Japão. Nós estamos lá no Japão. Porque quando você tem um missionário que serve a Deus, que você está investindo, você está orando no Japão, você também é parte desse ministério, dessa sua vocação, dessa chamada. Nós temos que dividir. Ah, pastor, o meu salário não é tanto assim, mas em Flórida, uma das minhas ovelhas era maravilhosa, que ela tinha um salário mínimo. Né? Um salário mínimo. Eu ganhava um pouquinho mais que ela. Né? Mas, irmão, aquela irmã era super animada. Era uma maior contribuidora da igreja. Estava sempre me chamando para o cafezinho, que é bom, né, irmão? Você vê um cafezinho dos irmãos. O café não é só o sabor do café, que a gente pode beber o café numa padaria, num lugar, ou na mesma casa da gente. Mas o cafezinho na casa dos irmãos é celestial. Porque existe uma comunhão, existe um relacionamento espiritual ali, né? Então, essa menina, voltando à menina que a Andressa, né? Agora posso falar o nome dela, contar o caso dela, foi nessa situação. Pensa numa menina revoltada, irmãos. Pensa numa menina barraqueira. Pensa numa menina difícil, briguenta, tudo mais. Outro dia, inclusive, teve até polícia. Ela pegou umas crianças e chutava tudo mais, né? É essa menina que a gente recebe. E às vezes vem, irmãos, fala com a gente como se a gente dá solução. Ó, o pai não consegue, a mãe não consegue, ninguém consegue, a escola está da grita na escola. E vamos lá no Lar Batista. Será que nós temos algum milagre lá? Será que eu sou um milagreiro? Não, irmãos, é fé e confiança que Deus vai fazer lá alguma coisa. Porque quem faz é Deus, não é você, não é nós, não é eu. É Deus que faz por nós. Nós somos apenas instrumento nas mãos de Deus. Somos apenas um instrumento tão pequenininho. Nós somos, a palavra de Deus diz que as nações são menos que... Tem que olhar, irmão, já está quase acabando. Né? Meus irmãos, vou adiantar um pouquinho, acelerar. Então, a Andressa passou um tempo conosco, irmãos, com toda essa luta, e agora ela foi transferida para uma cidade para ficar mais perto, para aproximar da mãe, que não queria mais saber dela. Essa menina foi transformada de tal forma, irmãos, não tornou um anjo, né? Não, boazinha, tudo, nada disso, mas consciente da sua vida. Ela fugiu uma ou duas vezes, né?
ela tinha possibilidade de se autoflagelar, tudo isso. E a gente recebeu esse desafio. Ela saiu a semana passada, se não me engano. Ela saiu, até gravei um vídeo, ela agradecendo, chorando porque não queria sair mais do Lar Batista. A gente deu uma Bíblia para ela estava lendo a Bíblia, marcando toda a Bíblia, funcionava para pastor, ela estava marcando, ela lê a Bíblia e tudo mais. Não queria ir na igreja. Nos últimos dias ela estava indo na igreja. Ela queria estar nesse final de semana agora, que vai ter uma atividade com as meninas, com as jovens, e ela estava querendo, ela toda, pastor, me deixa aí, mas sabia que não podia, que ela ia sair. Mas é isso que você participa, irmão, é isso que eu quero dizer para os irmãos, o que vocês contribuem, as orações, o desafio quando a igreja chega, um cofrinho que você faz, o cofrinho é uma bênção, o cofrinho uma igreja com cada classe fez e chega lá, essa aí é um bálsamo, irmãos, uma bênção de Deus. Eu quero agradecer muito vocês por tudo que vocês têm feito pelas nossas crianças. Hoje nós estávamos com 20, saiu mais 2, mais 3 crianças, entrou uma e saiu alguma de novo. Tá assim, o orfanato hoje não é assim, ficar como antigamente, que a pessoa falava assim, vai ficar até 18 anos. Não é isso. É um projeto que a gente trabalha com a criança, para restaurar a criança, e outro projeto da rede ajudar a família para reestruturar a família, vai reintegrar a família, né? Não havendo possibilidade, aí sim há uma adoção. Mas nós temos 2 meninos lá que estão disponíveis para adoção, mas não tem jeito, é um menino difícil, né? Não encaixou, tem feito, não tem jeito até agora. E aí, rapidinho, liga para mim, irmã querida. Vou ver se passa rapidinho esses até 45, né, pastor? Vou usar agora o PowerPoint um pouquinho, já está claro aqui, né? Irmãos, eu acho que o Lar Batista é isso aí, ó. Na minha visão, o Lar Batista é isso. Né? Ontem chorei e vi nos olhos de uma criança um olhar sem amanhã. Um olhar sem amanhã. Né? Um olhar sem amanhã. O Lar Batista começou, o Lar como um todo, começou o nosso projeto Lar Batista, geral, inicial, começou no ano de irmão sabe? 1941. 1941, o que estava acontecendo historicamente em 1941? Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Hitler trabalhando bem, e trabalhou bastante ele, né? Foi um cara eficiente, foi um cara super capaz. Ele pôde convencer milhares de pessoas inteligentes, um cara muito terrivelmente sábio, esperto. Né? Então imagine, não tinha televisão, mas a rádio comunicava que existiam muitas crianças sem esperança, sem pai, sem mãe, sofrendo abuso, maltrapios, abandonada. E alguma coisa mexeu com os irmãos lá na Igreja Batista, lá em Campinas. Nós, Batista, não pode só esperar que as outras entidades façam, não. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós somos chamados, nós somos de Deus, nós estamos aqui para a glória de Deus, para glorificar o nome do Senhor. E eu estou aqui para fazer a obra que Deus está falando para mim fazer. Eu posso acudir aqui, acudir ali. Então, vamos iniciar um trabalho, um projeto. Hoje, nós somos em torno de 1.300 crianças. 10 projetos. Tem creches, nós temos os projetos meio período que cuida das crianças. No meio período das crianças, quando não estão na escola, para não ficar na rua, aí recebe a orientação, apoio escolar, atividades, oficinas diversas. Lá na capital tem vários desses projetos, né? Tem 2 projetos lá. E nós estamos com um projeto de esporte. A Piaí praticamente fechou, mas um obreiro de Deus, um homem de Deus, abraçou agora um projeto de exemplo, inspiração na região, um projeto de esporte. Tem sido campeão de várias modalidades, está honrando o nosso Batista, irmãos. E nós temos em torno de 300 funcionários, uma empresa grande. Que empresa tem 300 funcionários aqui? Que empresa cuida diretamente do dia a dia
de 1.300 crianças. No estado de São Paulo, irmãos. No Lar Batista. Esse é o Lar Batista, esse é o projeto de Deus. E você contribui, a sua oferta seja grande ou pouca, ou pequena, não sei, seja a oração, não importa, o que você pode fazer, que tem feito pelo Lar Batista, você está participando desse projeto de Deus, né? Aqui está o lar, quem não conhece, alguns conhecem, outros não. Esqueci o nome, não sei, irmã. Thaís. Thaís. É filho do meu amigo, meu irmão. Ela é minha amiga, né? Você nem sabe como a gente somos amigos, irmãos. É de irmão mesmo. O pai dela é o Pedrão, né? E é isso aí. E essa menina é uma bênção, viu? Essa tem história de serviço também. Graças a Deus, né? Aqui está o Lar Batista, quem não conhece. Fazendo história com vocês. As histórias que eu estou contando e outras, poderia contar o dia inteiro aqui, história, viu, irmãos? Não vai poder, porque o Júnior falou não. Aqui nós temos algumas coisas que, no decorrer das nossas vidas, né? Nosso trabalho, algumas diversas crianças, tem muito mais que isso aqui. Mas o Lar Batista de Criança de Núbia Paulista, agora eu estou falando, irmãos. E esse ano nós estamos fazendo... Quantos anos acha que nós estamos fazendo? O irmão aqui, irmão, eu sei que é inteligente. Eu sei que ele tem visão. Fala, irmão, quantos anos o Lar Batista de Núbia está fazendo? Quanto? 20 anos. Eu estou meio surdo, irmão. Me perdoe, tá? Surdo. Perdoa o surdo, porque o surdo fica difícil para ouvir. Aí, hã? Ok, irmão, 60 anos, irmãos. 60 anos. 60 anos. Quantas histórias tem, né, irmã? Você pode imaginar quantas vidas foram atingidas, enfrentando toda essa situação, todo esse desafio, né, Júnior? Por quê? Porque a igreja de Bebedouro, mais outros irmãos, mais outras ações, tem sido possível isso. Tá? Então, não esqueça que você faz parte da história. As transformações da história, tudo que eu conto aqui, você tem alguma coisa a ver com isso. E isso eu não estou falando para ficar autoajuda, animado, não. Porque o reino de Deus é feito de ajuntamento, de cooperação. A Igreja Batista tem essa marca, irmão. A cooperação. Cooperatividade. Nós somos uma igreja que cooperamos. Não tem líder, não tem chefe, não tem um pastor maior da região, não tem nada disso. Nós somos pastores, nós somos igreja, nós somos povo de Deus, que não se importa fazer grande coisa não, irmãos, porque as coisas têm sido pequeno. Tem que pôr um tijolo aqui, depois outro tijolo, só que tem que sentar direito, viu, Júnior? Você fazer a casa, um tijolo torto, você vai ver o que vai acontecer, você vai gastar e vai ficar infeliz. Por isso, não importa o que a gente faz, grandes coisas, mas as pequenas coisas Deus faz tremenda e grande. E não é só aqui não, irmãos, para a eternidade. Né? A Bíblia começa com promessa daqueles que forem participantes da visão, do sonho de Deus, de partilhar também do céu, da eternidade com Ele. Né? A gente não vai ganhar nenhum prêmio, não. É a gratidão, como aquela palavra que Jesus conta, né? Que trabalhador, com um trabalhador, um grupo, começou tal hora, outro tal hora, tal hora. O último que trabalhou praticamente 1 hora só, ele deu o mesmo salário, né? Porque ele deu aquilo que ele podia fazer o melhor. E você faça o melhor. E você nunca olha para as coisas que as pessoas estão falando, criticando, não. Você tem a visão de Deus. Deus me deu uma visão, Deus me deu um projeto, eu quero fazer parte da obra do Senhor. Então, muito bom, servo bom e fiel. Sobre pouco fizesse, né? Pouco fosse fiel, mas Ele é que é fiel, Deus que é fiel. Sobre muito te colocarei. Meus irmãos, às vezes uma vida que você trabalha, que você ajuda, que você apoia, que você ora, que você visita, que você dá uma olhada nele, que você prontifica, meu irmão, pode mudar a história para a eternidade. A coisa é de Deus. Então, quem faz a obra é Deus. Quem faz crescer é Deus. Não é você. Não é eu.
não é pastor tal, não é líder tal. Meu irmão, você não sabe o que você é quando você visita uma pessoa lá no hospital. Visitei uma irmã lá no hospital, inclusive é esposa de um menino do lar. Ele é coronel, mas já é vovô, né? 60 anos, irmão, já passou, né? Já é bem velhinho, né? Já tá lá, né? Mas a mulher, a mãe, a esposa dele, membro da Igreja Batista, servo da Igreja Batista, está doente, faz parte da vida também, a preparação para o céu, né? Assim como nós temos dor de parto para nascer, tem a dor de parto para ir para a glória de Deus também, o reino de Deus, né? Que é a nossa estágio final, mas ali ele está feliz. Então, você pode dar uma olhadinha nessas crianças e imaginar quantas delas multiplicou, né? E vou contar rapidinho. Acabou, né? Acabou. O André, rapidinho, irmãos. O André fez 18 anos. 18 anos. E a pergunta é, o que você faz com um menino de 18 anos? A gente ora, põe nas mãos de Deus. Classificar, nós trabalhamos para que ele tivesse um emprego, já está empregado. Preparamos uma casa, ajuda para ele alugar uma casa 1 ano. Conseguimos, e ele entrou na casa toda mobiliada, tudo certinho. Hoje é funcionário, né? Formou, hoje trabalha lá no maior mercado que nós temos, que é a Cocipa, né? E a gente trabalhou, busca resolver o problema dele. É isso aí, irmão. Vou falar mais um pouquinho à noite sobre isso aqui, que é a Feira do Coração. Tá? Então, não vou falar disso aqui, mas é isso que eu quero agradecer, pastor Euclemer Júnior. Muito obrigado. Irmãos queridos, se eu tivesse o nome de vocês todos, eu falaria o nome de vocês todos, mas não sei. Mas que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, porque nós estamos trabalhando na obra de Deus, porque os irmãos confiam e cooperam e ajudam. Se não contribui, mas ora. Se não contribui agora, não está orando, mas já orou. Deus tenha abençoado ricamente. Obrigado, pastor.